Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O assunto hoje é a respeito de troncos, especificamente de dois. Vamos falar de tronco de cone e tronco de pirâmide. Eu quero que você não se assuste com a relação da fórmula para o volume dele. Ela é uma fórmulazinha um pouco constrangedora, digamos assim. Mas ela pode ser usada, a vantagem dela é que ela pode ser usada tanto para tronco de cone, que é o que eu tenho aqui, quanto para tronco de pirâmide. Deixa eu explicar a relação dela, qual é? Quando você trabalha com ela, perceba, o volume do tronco ele vai ser dado por H sobre 3. Cuidado, o H é a altura do tronco. Eu vou escrever aqui. O H, ele é a altura do tronco, certo? Daí o que você tem ali, ó? A altura do tronco sobre 3 que multiplica. Esse Bzão, ele é representado pela área da base maior, certo? Por isso que eu falei, se ele for um tronco de cone, a área da base maior do cone. Se ele for um tronco de pirâmide, a área da base maior da pirâmide. Perceba que eu não estou especificando qual é a base, é a área da base da figura que compõe. O Bzinho é a área da base menor da tua figura. Então assim, ela é uma relação que se você lembrar, o teu exercício vira duas linhas para você resolver. O que acontece ali, ó? Vamos dar uma olhada? Eu quero que você calcule o volume desse tronco. Perceba que é bem provável que a pessoa que for cobrar de você tronco, ela faça uma relação, né? Digamos assim, a um copo, que você pega ali um copinho plástico de refrigerante, de bebida, ele tem o formato de um tronco. Certo? Muitas vezes, muitos de vocês quando olham assim, às vezes tem lá a polícia ou o pessoal do trânsito ali fazendo um bloqueio, né? Vocês usam aquela palavra assim, eles estão colocando cone. Aquilo não é cone, aquilo é um tronco de cone. Por que ele é um tronco de cone? Porque o cone ele tem um vértice, o tronco do cone tem uma região circular em cima. Então se você for levar ao pé da letra, aquilo não é um cone, é um tronco de cone. Como que você vai fazer para calcular o volume, por exemplo, disso aqui, ó? Tá? O que você vai fazer? Primeiro identifique. A base maior é uma circunferência de raio 6, a base menor é uma circunferência de raio 2. Então, pera um pouquinho. O volume do tronco, ele vai ser igual. A altura do tronco, 9 centímetros, sobre 3, que multiplica. Cuidado com isso. Área de círculo, πr ao quadrado, seja ela para menor ou para maior. Então, o que a gente vai fazer? O raio da maior é 6, então, π vezes 6 ao quadrado, mais o menor, olha só, o menor vale 2, segue a mesma embalo. Π vezes 2 ao quadrado, mais raiz quadrada, olha que coisa mais simpática do mundo, raiz quadrada da área da base maior, 6 ao quadrado, 36π, vou colocar aqui, 36π, vezes, vou até aumentar o tracinho, área da menor, 2 ao quadrado, 4π. Tudo bem até aí? Olha só. Perceba que é aquilo que eu falei, substituindo a coisa anda. Volume do tronco, ele vai ser igual. 9 dividido por 3 dá 3 que multiplica. Cuidado. 6 ao quadrado, 36π. Mais 2 ao quadrado, 4π. Mais, vamos tomar cuidado agora com o seguinte. A raiz quadrada ela está pegando todo mundo. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Raiz quadrada de 36 é 6. Π vezes π dá π ao quadrado. Raiz de π ao quadrado é π. Vezes raiz quadrada de 4 é 2. Multiplicando aquilo, 12π. Está aqui, ó. Tá certo? Somando esse povo, o volume do tronco ele vai ser igual 3 vezes, pera lá, o 36 com o 4 costuma dar 40, mais 12, 52π. Isso vai ser igual, multiplicando, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, π, opa, tem unidade? Centímetro, então isso aqui é em centímetros cúbicos. Está aqui, ó. Esse vai ser o volume do tronco, tá certo? Então eu repito, eu peço para você, lembre da relação do volume, substitua e seja feliz sem erro, tá certo? Então faremos assim, ó, faremos 2 exemplos relacionados a isso para que a gente consiga firmar um pouco melhor, tá bom? Vamos lá!
Um copo tem o formato de um tronco de cone e suas medidas internas são altura de 12 centímetros, diâmetro das bases 4 centímetros e 6 centímetros. Ao encher completamente o copo com um líquido qualquer, é correto afirmar que: item A. Faltam dados para calcular o volume total do líquido. Item B. O volume depende do líquido a ser colocado no copo. Item C. O volume é aproximadamente 576 centímetros cúbicos de óleo. Item D. O volume é aproximadamente 942 centímetros cúbicos de água. Item E. O volume do líquido é aproximadamente 238 ml. Gente, o que acontece ali? Temos um primeiro exemplo e ele já coloca uma série de situações, tá, que vão nos complicar no meio do caminho. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, ele não te forneceu o raio, ele te forneceu o diâmetro da base. Ele falou de um tronco no formato de um copo, ou melhor, um copo no formato de um tronco. Tá? Eu tenho aqui ó, um copinho de bebida, aqueles copinhos que você tem em copo plástico. Cuide, ele deu que a altura do copo é 12 centímetros, até aqui sem nenhum problema. Mas ele deu o diâmetro da base 6 e o diâmetro da base 4. Cuidado para não confundir. Se o diâmetro é 6, olha isso. O raio da base maior é igual a 3 centímetros. Se ele deu o diâmetro 4, o raio da base menor é igual a 2 centímetros. E ele pediu o volume direto, mas tem dois problemas nisso, tá? O primeiro a gente resolveu, certo? Em relação ao diâmetro. Outra relação é a fórmula do volume. Lembra dela? O volume do tronco, ele vai ser igual à altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das duas áreas da base. Lembrando que a área da base é o círculozinho, a área de círculo πr ao quadrado. Vamos ver com calma. O volume do tronco, ele vai ser igual. A altura do tronco é 12. Vamos colocar ali, ó. 12 sobre 3. Multiplica. Área da base maior. Espera um pouquinho. O raio maior é 3. Π vezes 3 ao quadrado vai te dar 9π. Mais raio menor é 2 vezes π ao quadrado. Aliás, π vezes 2 ao quadrado, 4π. Mais a raiz quadrada da maior área vezes a menor. Tudo bem? Então vamos lá. O volume do tronco vai ser igual 12 dividido por 3 dá 4 vezes. Olha só, o que nós temos ali? 9π com 4π dá 13π. Mais, aqui eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente lá no primeiro exemplo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Π vezes π dá π ao quadrado. Com a raiz, vai dar π. Multiplicando lá em cima, você tem mais 6π. Olha o probleminha. O volume do tronco, ele vai ser igual 13 com 6 dá 19, vezes 4. 4 vezes 19π. Olha isso, olha isso. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 9. Então nós temos o quê? 76π centímetros cúbicos. E agora, meu amigo? 76π centímetros cúbicos. Agora é aquele momento que você tem um problema muito sério nas mãos. Por quê? Se você analisar as alternativas que nós falamos agora, que foi lida no enunciado, nenhuma delas aparece aquilo ali. Em nenhuma delas vai aparecer aquilo ali. O que aconteceu? O que a pessoa que fez a questão colocou para você? Ele colocou valores aproximados. E aí você tem o grande dilema da geometria espacial. Que horas eu troco o π ou não? Eu percebo assim. Eu cheguei nisso aqui, né? Eu cheguei nessa resposta. Daí o que vai acontecer? Eu fico pensando assim, puxa vida, eu vou trocar o π por quem? Se você precisar trocar o π, certo? Que é a situação agora, porque não tem nas alternativas, e ele não te fornece o valor do π, troque por 3,14. Então o que você vai ter que fazer? Inevitável. Você vai ter que pegar ali, ó, o 76 e vai multiplicar por 3,14. Você vai ter que gastar um tempo igual eu vou fazer aqui no cantinho para multiplicar. Vamos fazer o seguinte? Com calma, ó. O 7 vai multiplicar 7 vezes 3, 21, 7 vezes 1,
Dá 7. 7 vezes 4, 28. Daí eu passo para o 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Somando toda essa moçada aqui, ó. Aqui eu tenho 4, vou colocar para cá. Aqui eu tenho 8 e 2, 10 e 6, 16, sobe 1. 8, 10, 17 mais 1, 18. Sobe mais 1 com esse 1, dá 2. Com esse aqui, opa, com esse aqui dá 3, estou esquecendo um lá de baixo. Não esquece, senão vai dar errado. E aqui dá 2. Repara, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Nós temos 238,64. Cuidado! Isso em centímetro cúbico. Tem uma observação que é importante você lembrar, né? A gente fala, até agora nós não usamos conversão de medida. Então vamos tentar fazer um raciocínio lógico. Você olha ali 1 centímetro cúbico. O que você entende por 1 centímetro cúbico? Porque eu tenho que relacionar isso. Olha só, na tua opinião, esse centímetro cúbico, será que ele vale litro ou será que ele vale mililitro? Vamos pensar um pouquinho? 1 centímetro cúbico, imagine um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Ali dentro cabe 1 ml. Então, por favor, ó, uma conversão importante. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Então, o que é que nós temos aqui? Aproximadamente 238 mililitros. E isso tem nas alternativas. Então, o que aconteceu ali? Eu precisei tomar a decisão da troca do π. Substituo o π. Repito, se você precisar trocar, que foi a decisão que eu tive que tomar aqui, eu tenho que trocar e ele não me falou nada, por favor, o π vai ser 3,14. Em alguns exercícios, né, por praticidade do cálculo, ele pede o π igual a 3. Aí você troca o π por 3, caso ele peça. Jamais troque o π por 3 por decisão própria. Se for decisão própria, 3,14, tudo bem? Vamos ver o segundo. A região plana, delimitada pelo trapézio retângulo ABCD, dá uma volta completa em torno da reta AB, gerando um sólido com capacidade igual a V litros. Se necessário, use π igual a 3,14. Sabendo que o AB é igual ao AD, que é igual a 2 decímetros, e o BC vale 4 decímetros. Pode-se estimar que o volume V em litros é... Gente, dá uma olhada no seguinte, olha a bomba que a gente tem na mão. O cidadão colocou um trapézio como aquele ali, e não contente com te dar um trapézio, ele vai rotacionar o trapézio em torno de um dos lados, gerando um sólido. O que ele falou pra gente? 3 informações importantes. Ele fala pra você aquela situação, né? Se necessário, né? Aquela sugestão do tipo assim, vai ser necessário, troque o π por 3,14. Agora eu coloco uma observação. Só faça isso no final. A hora que você tiver com a mesa pronta, você troca o π por 3,14. Não troca ele no começo, senão vira uma maluquice. Daí ele dá pra você que, olha a primeira informação que ele te dá. O AD, olha isso aqui. O AD é igual ao AB, que é igual a 2. Ei! O AD é igual ao AB, que vale 2 aqui, 2 aqui. Cuidado que são decímetros. E eu já vou colocar uma observação importante. Vou colocar aqui embaixo. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Está aí uma conversão muito usada. Quando você pega exercício de geometria espacial, a gente usa muito essa conversão. 1 decímetro cúbico vale exatamente 1 litro. Gente, a primeira coisa que você tem que observar é como é que fica a rotação, o giro daquela figura. Quando você for rotacionar, eu vou te ensinar uma manhãzinha bem legal. O que você faz? Você imagina o eixo de rotação como se fosse um espelho. O eixo de rotação é aqui onde está a minha régua. Então, suponha ele um espelho. A parte de lá reflete do outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais ou menos o mesmo espaço aqui, ó. Digamos mais ou menos o mesmo espaço. Deixa eu ver aqui. Tem mais ou menos isso aqui, tá? Aqui assim, ó. Mais ou menos aquele pedacinho. Você pode até usar a régua. Vamos medir aqui, ó, com a régua. Aqui eu tenho esse pedacinho, ó, mais ou menos isso aqui, ó, da parte de cima. Daí eu rotaciono ela. Eu faço o giro dela lá, ó. Fiz o giro. Perceba que rotacionar você vai formar um tronco de cone. Aqui embaixo a mesma coisa. Ó, mesma ideia. Eu rotaciono ele para cá, giro ele para o outro lado. Daí você tem a tua figura.
Observe que rotacionando, girando aquele trapézio, o que você vai ter? Um tronco de cone. Base menor, 2 decímetros, e ele deu pra gente a segunda informação que o BC, olha lá, a medida de BC vale 4 decímetros. Aqui eu tenho 4 decímetros, 2 decímetros e a altura do cidadão, 2 decímetros. Vamos ver o que acontece somando todo mundo ali, porque ele quer o volume. O volume do tronco daquele cone vai ser igual à altura do tronco, ó, a altura do tronco sobre 3 que multiplica a área da base maior, π, vezes 4 ao quadrado, mais a área da base menor, π, vezes 2 ao quadrado, mais raiz quadrada, vou apagar meu desenho, raiz quadrada do produto das duas bases, 4 ao quadrado, 16π, vamos colocar coloridinho, daí fica mais fácil, 16π, vezes 2 ao quadrado, 4, vezes π, 4π. Tudo bem? Fazendo o cálculozinho, volume do tronco vai ser igual. Uma dica, perceba que o que aparece aqui, ó, eu tenho 2/3, certo? Não dá para simplificar, não vai dar para simplificar aquilo ali, vai dar uma dízimazinha, então não quero que apareça isso. Mas eu vou esperar para ver o que acontece aqui, vai que a gente leva a sorte disso aqui ser simplificável e divisível por 3. Então mantenha a tua fração lá, 2/3. Transforme ela numa paisagem. Isso vai multiplicar, olha só, 4 ao quadrado, 16π, mais 2 ao quadrado, 4π, mais, ó, mesmo esqueminha que eu vou te mostrar lá, ó. Raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 4 é 2, π vezes π dá π ao quadrado tirando raiz, dá π. O que nós temos ali, ó? 4 vezes 2, 8π. Tudo bem? Vamos ver se a gente levou sorte? Olha só, 16 com 4 dá 20, com 8 dá 28. Não deu sorte. Volume do tronco, ele vai ser igual 2/3 de quem? De novo, 16 com 4, 20, com 8, de 28π. E aí, meu amigo, acontece o quê? Olha só, o volume do tronco, ele vai ser igual 2 vezes 28, 56, vezes o π, que vale 3,14, tudo isso dividido por 3. Moçada, tem jeito não, vai ter que fazer aquela continha ali, ó. Vamos ver? Volume do tronco, ele vai ser igual. Puxa vida, agora você não tem espaço para fazer, você vai ter que fazer de cabeça. 50, porque ali, ó, 3 dividido, 58,61 mais ou menos. Vamos ver. 58,61 decímetros cúbicos, que foi a unidade que ele colocou. Aí em casa você vai lá, confere com a calculadora e vai ver que dá mais ou menos aquele valor. Só lembrando, se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, exatamente 1, o que nós temos aqui aproximadamente? Essa unidade é exatamente litro. Então nós temos o quê? 58,61 litros, que é a tua resposta, tá joia? Então perceba, é provável que às vezes você se depare com uma questão como essa aqui, onde não fique fácil simplificar, que lá no finalzinho você tem que fazer a continha. Agora, eu já fico pensando da seguinte maneira. Imagine que a pessoa resolve colocar uma questão dessa, talvez o teu examinador tenha um coração mais amável, né? E ele resolve olhar para essa questão e falar assim, não, eu não vou trocar o π por 3,14, trocar, suposição, é uma suposição, trocar o π por 3. Imagina que beleza trocar o π por 3, você cortaria aqui, ó. Mas também, você poderia imaginar isso aqui, ó, dá uma dica para você, uma dica. E você poderia imaginar isso aqui como 3 ponto, por exemplo, assim, 3,15 ali para você dividir os dois. Então ele ficaria próximo, olha só, muito próximo do teu 56, só para otimizar a tua conta, tá? Porque se você for analisar, as alternativas, as respostas estão bem espaçadas uma das outras. Então, se você resolver cortar aquilo ali e compensar esse erro, você ganha tempo, tá joia? Mas ficamos por aqui então. Gente, um grande abraço para vocês, fechamos a nossa geometria espacial com troncos, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.